Quando se procura compreender a produção artística anterior ao Neolítico, é necessário começar com uma cautela conceitual. Arte é uma categoria moderna que não corresponde necessariamente à maneira como as populações paleolíticas compreendiam aquilo que produziam. Uma pintura de animal numa caverna, uma pequena figura esculpida em marfim, uma concha perfurada ou um fragmento de ocre coberto por incisões geométricas poderiam possuir simultaneamente funções estéticas, sociais, religiosas, identitárias ou rituais. Por isso, arqueólogos e antropólogos frequentemente preferem falar em comportamento simbólico, isto é, na capacidade de produzir objetos, imagens e sinais cujo significado ultrapassa sua função puramente prática. Observada dessa perspectiva, a arte paleolítica constitui uma das fontes mais importantes para acompanhar o desenvolvimento da mente simbólica humana. Imagem. Durante muito tempo, sobretudo nos séculos XIX e XX, a narrativa predominante situava uma espécie de explosão criativa na Europa do Paleolítico Superior, aproximadamente a partir de 45 mil anos atrás. As descobertas realizadas nas últimas décadas tornaram essa interpretação muito mais complexa. Hoje sabemos que manifestações de comportamento simbólico são consideravelmente anteriores e que algumas de suas evidências mais importantes encontram-se na África. Além disso, existem indícios de comportamentos simbólicos entre neandertais, tornando difícil sustentar uma separação absoluta entre um Homo sapiens simbólico e outros hominíneos supostamente incapazes de representação. Um dos sítios fundamentais para essa mudança de perspectiva é a caverna de Blombos, na atual África do Sul. Ali foram encontrados fragmentos de ocre gravados deliberadamente com padrões geométricos, alguns datados de aproximadamente 75 mil anos atrás, além de conchas perfuradas que provavelmente constituíam adornos pessoais. Também foi descoberto um conjunto de aproximadamente 100 mil anos interpretado como uma espécie de oficina para a preparação de compostos ricos em ocre. Em outro achado particularmente importante, um fragmento de pedra de Blombos conserva linhas de ocre formando um desenho abstrato, com cerca de 73 mil anos. O significado desses objetos é extraordinário, justamente porque eles não representam necessariamente animais, pessoas ou coisas reconhecíveis. As linhas geométricas mostram que seres humanos eram capazes de produzir formas abstratas intencionais. As conchas perfuradas sugerem algo igualmente significativo. Ornamentar o próprio corpo significa transformar a aparência corporal em veículo de informação. Um colar, uma sequência de contas ou determinada combinação de pigmentos pode comunicar pertencimento, idade, posição, identidade ou associação social. Não sabemos exatamente o que comunicavam, mas sabemos que poderiam funcionar como signos socialmente reconhecidos. Há evidências africanas ainda mais antigas que permanecem objeto de discussão. Pigmentos de ocre foram transportados, raspados e utilizados por populações humanas centenas de milhares de anos atrás. O problema está em determinar quando seu emprego deve ser considerado propriamente simbólico. O ocre possui aplicações práticas, inclusive no tratamento de peles ou na preparação de substâncias. Por isso, encontrar ocre não equivale automaticamente a encontrar arte. A combinação de pigmentos com gravuras deliberadas, adornos, padrões repetidos e contextos arqueológicos específicos fornece argumentos muito mais sólidos para a existência de pensamento simbólico. A questão torna-se ainda mais interessante quando consideramos os neandertais. Há evidências de utilização de pigmentos, coleta de objetos incomuns, possível produção de adornos e manipulação simbólica de materiais. Algumas pinturas ou sinais encontrados em cavernas espanholas receberam datações superiores a 60 mil anos, portanto anteriores à presença conhecida do Homo sapiens na Europa, embora aspectos dessas datações e interpretações continuem sendo debatidos. Caso algumas dessas evidências sejam confirmadas definitivamente como produção neandertal, a consequência antropológica é profunda. O comportamento simbólico complexo não teria sido uma exclusividade de nossa espécie. A partir de aproximadamente 45 mil anos atrás, entretanto, ocorre algo arqueologicamente muito mais visível. Em diferentes regiões da Eurásia, multiplicam-se adornos, esculturas, instrumentos musicais, objetos gravados e imagens figurativas. É particularmente impressionante o conjunto encontrado nas cavernas da região da Jura da Suábia, no atual sul da Alemanha. Imagem. Entre os objetos mais extraordinários desse contexto encontra-se o chamado Homem-Leão de Hohenstein-Stadel, ou Löwenmensch.
Esculpido em marfim de mamute e geralmente datado de cerca de 40 mil anos atrás, representa uma criatura que combina características humanas e de um grande felino. Sua importância ultrapassa a habilidade técnica necessária para esculpir marfim. Estamos diante de algo que aparentemente não existe no mundo natural. Essa característica fornece uma janela excepcional para a cognição paleolítica. Para produzir uma criatura híbrida, o escultor precisava conceber mentalmente uma entidade inexistente, combinar categorias diferentes e materializar essa representação numa forma reconhecível. O objeto demonstra, portanto, imaginação combinatória, a capacidade de reunir mentalmente elementos do mundo e criar uma realidade nova. Não podemos saber se o Homem-Leão representava uma divindade, um espírito ancestral, um xamã transformado ou personagem de alguma narrativa, mas sua própria existência sugere um universo mental no qual seres imaginários podiam ser concebidos e provavelmente compartilhados socialmente. Na mesma região alemã apareceu a chamada Vênus de Holyfels, com aproximadamente 40 mil anos, uma das mais antigas representações humanas figurativas conhecidas. Ela antecipa uma tradição muito mais ampla de pequenas figuras femininas produzidas durante o Paleolítico Superior. Essas figuras são tradicionalmente denominadas Vênus paleolíticas, embora o nome seja moderno e potencialmente enganoso. Exemplos célebres incluem a Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria e produzida aproximadamente entre 30 e 25 mil anos atrás. Algumas apresentam seios, ventre, nádegas e genitais bastante enfatizados, enquanto o rosto, braços e pernas podem receber tratamento reduzido. Imagem antigas interpretações costumavam descrevê-las simplesmente como deusas da fertilidade. Essa explicação continua possível para determinados exemplares, mas atualmente é considerada excessivamente generalizante. Elas podem ter estado relacionadas à sexualidade, gravidez, identidade feminina, ancestralidade, proteção, transmissão cultural ou práticas rituais. Talvez figuras aparentemente semelhantes tivessem funções completamente diferentes em lugares e períodos distintos. O importante é perceber que essas esculturas demonstram a existência de convenções representacionais compartilhadas por comunidades separadas por grandes distâncias. Outro desenvolvimento espetacular ocorre na chamada arte parietal, isto é, imagens realizadas nas paredes e tetos de cavernas e abrigos rochosos. A caverna de Chauvet, no sul da França, transformou profundamente a compreensão moderna dessa tradição. Parte significativa de suas imagens remonta a aproximadamente 36 mil anos atrás. Chauvet contém representações extraordinariamente sofisticadas de leões das cavernas, rinocerontes, cavalos, mamutes, bisões e outros animais. Imagem Chauvet derrubou uma antiga concepção evolucionista, segundo a qual a arte teria necessariamente começado de maneira rudimentar e avançado lentamente em direção ao naturalismo. Algumas das imagens mais antigas já demonstram domínio de contorno, movimento, perspectiva parcial, sobreposição e aproveitamento das irregularidades naturais da rocha. O artista podia transformar uma protuberância da parede no volume corporal de um animal ou utilizar diferentes linhas para sugerir movimento. Milhares de anos posteriormente, encontramos os grandes conjuntos de Lascaux, na França, geralmente datados de cerca de 21 mil a 17 mil anos atrás, dependendo das áreas e critérios considerados. Seus cavalos, aurochs, cervos e bisões constituem algumas das imagens mais célebres do Paleolítico. A monumentalidade de determinadas figuras é particularmente significativa. Produzir imagens em paredes internas de cavernas exigia iluminação artificial, pigmentos, instrumentos, conhecimento espacial e planejamento. A famosa Sala dos Touros de Lascaux apresenta figuras que alcançam vários metros. Não estamos, portanto, diante de rabiscos casuais realizados durante momentos de ócio. Em determinados casos, existe investimento considerável de tempo, trabalho, materiais e conhecimento técnico. Imagem e situação semelhante ocorre em Altamira, no norte da Espanha, particularmente famosa por seus bisões policromos. Os artistas utilizaram carvão, ocres e outros pigmentos e exploraram as saliências naturais do teto para conferir volume aos corpos dos animais. Altamira também possui importância para a própria história da arqueologia. Quando suas pinturas foram divulgadas no final do século XIX, muitos estudiosos recusaram-se inicialmente a aceitar que populações paleolíticas fossem capazes de produzir obras tão sofisticadas. O reconhecimento posterior de sua autenticidade contribuiu decisivamente
para alterar a concepção moderna das capacidades intelectuais dos seres humanos pré-históricos. Entretanto, limitar essa história à França, Espanha e Alemanha reproduziria uma antiga distorção eurocêntrica. Descobertas realizadas na Indonésia, especialmente na ilha de Sulawesi, demonstraram a grande antiguidade das tradições figurativas do Sudeste Asiático. Pinturas de animais e cenas envolvendo figuras humanas ou antropomórficas receberam datações que remontam a dezenas de milhares de anos, com alguns resultados recentes ultrapassando 50 mil anos para determinadas representações. Imagem Sulawesi possui especial importância porque destrói definitivamente a ideia de que a grande arte figurativa paleolítica teria sido uma invenção exclusivamente europeia. Quando o Homo sapiens alcançou diferentes partes da Eurásia e da Oceania, já possuía uma extraordinária capacidade de construir e transmitir sistemas simbólicos. É possível que tradições figurativas tenham surgido independentemente em diversos lugares. Também é possível que algumas capacidades e práticas simbólicas possuam raízes muito mais antigas, remontando às populações africanas ancestrais. Além das pinturas e esculturas monumentais ou espetaculares, existe uma categoria talvez ainda mais importante para compreender a vida cotidiana, a chamada arte móvel. São plaquetas gravadas, bastões, ferramentas decoradas, objetos de osso, chifre e marfim, contas, pingentes, conchas perfuradas e pequenas esculturas que podiam ser transportadas. Essa mobilidade é importante porque as sociedades paleolíticas eram predominantemente caçadoras-coletoras e altamente móveis. Uma pintura permanece na caverna. Um pingente acompanha a pessoa. Objetos portáteis podiam circular entre grupos, ser trocados, herdados ou utilizados como marcadores de identidade. A distribuição de determinados materiais por centenas de quilômetros revela redes de contato surpreendentemente extensas. Até mesmo a cerâmica, normalmente associada ao Neolítico, exige uma ressalva interessante. A produção sistemática de recipientes cerâmicos está fundamentalmente ligada a períodos posteriores em muitas regiões, mas o Paleolítico já conhecia a transformação deliberada da argila pelo fogo. O exemplo clássico são as pequenas figuras de Dolní Věstonice, na atual República Tcheca, produzidas há aproximadamente 30 mil anos. A célebre Vênus de Dolní Věstonice foi feita de argila cozida e constitui uma das mais antigas peças cerâmicas conhecidas. Isso mostra que o conhecimento que a argila podia ser transformada pelo calor antecedeu em muitos milênios a generalização neolítica dos vasos cerâmicos. Quando reunimos blombos, as possíveis manifestações simbólicas neandertais, as esculturas de marfim da Alemanha, as Vênus paleolíticas, Chauvet, Lascaux, Altamira, Sulawesi e inúmeros objetos portáteis, emerge uma transformação intelectual de enorme importância. Entretanto, ela não parece ter ocorrido como uma súbita invenção da arte. O registro atual sugere um processo longo, descontínuo e geograficamente disperso. Primeiro, aparecem comportamentos difíceis de interpretar: coleta e utilização de pigmentos, objetos incomuns e modificações corporais. Depois encontramos evidências mais inequívocas de simbolismo, como padrões geométricos deliberados e adornos. Finalmente, sobretudo nas últimas dezenas de milhares de anos do Paleolítico, encontramos sistemas figurativos extremamente desenvolvidos: animais naturalistas, seres humanos, criaturas híbridas, sinais abstratos e provavelmente narrativas visuais. O aspecto antropologicamente mais profundo desses objetos, portanto, não é simplesmente o nascimento da beleza. Eles revelam a consolidação de uma capacidade muito mais abrangente, a criação de realidades compartilhadas por meio de símbolos. Uma comunidade pode reconhecer que determinada forma, pigmento, animal, ornamento ou criatura imaginária significa alguma coisa mesmo quando esse significado não está presente materialmente no objeto. É justamente aqui que a arte paleolítica toca uma característica fundamental da condição humana. O homem-leão não demonstra apenas que alguém sabia esculpir marfim, demonstra que alguém podia imaginar aquilo que nunca tinha visto. As contas de Blombos não demonstram apenas que alguém sabia perfurar conchas, indicam que a aparência corporal podia transmitir informação social. Chauvet, Lascaux e Altamira não mostram simplesmente que seres humanos sabiam desenhar animais, mostram comunidades capazes de preservar imagens em espaços específicos e provavelmente atribuir-lhes significados compartilhados. E Sulawesi demonstra que esse processo não pertence à história particular da Europa, mas deve ser situado na história muito mais ampla da dispersão e diversificação cultural da humanidade.
Por isso, do ponto de vista conjunto da arqueologia, antropologia e história da arte, talvez a grande passagem documentada pelo Paleolítico seja menos a passagem de um ser humano sem arte para um ser humano artista, do que a progressiva visibilidade arqueológica de uma humanidade capaz de representar o ausente, simbolizar identidades, imaginar seres inexistentes, construir narrativas e transmitir significados através das gerações. É essa capacidade de habitar simultaneamente um mundo material e um mundo simbólico que torna esses vestígios muito mais do que os primeiros capítulos da história da arte. Eles constituem parte fundamental da própria história da cultura humana. A arte paleolítica não constitui uma tradição única, homogênea e contínua. Ela abrange dezenas de milhares de anos, regiões muito diferentes da África, Europa e Ásia, e sociedades de caçadores-coletores que possuíam tradições próprias. Ainda assim, quando pinturas rupestres, gravuras, esculturas, adornos e objetos decorados são examinados em conjunto, algumas características tornam-se particularmente importantes. O conhecimento sofisticado das propriedades dos materiais, a capacidade de planejar sequências técnicas relativamente complexas, a utilização expressiva das formas naturais das matérias-primas e das paredes rochosas, e, sobretudo, a transformação de materiais comuns em objetos carregados de significado. Uma distinção inicial ajuda a organizar esse universo. Os arqueólogos costumam separar a arte parietal, executada sobre superfícies relativamente fixas, paredes, tetos e pisos de cavernas ou abrigos, da chamada arte móvel, constituída por objetos transportáveis como estatuetas, plaquetas gravadas, bastões decorados, pingentes, contas e instrumentos ornamentados. A fronteira entre arte e objeto utilitário, entretanto, é moderna. Uma ponta de lança gravada, um bastão de chifre ornamentado ou uma concha perfurada podia possuir simultaneamente funções práticas, sociais e simbólicas. Imagem. Nas pinturas rupestres, a matéria-prima fundamental era constituída por pigmentos naturais. Os tons vermelhos e amarelos provinham sobretudo de minerais ricos em óxidos de ferro, genericamente associados aos ocres. Os negros podiam ser produzidos com carvão vegetal ou minerais de manganês. Esses materiais eram coletados, selecionados, triturados e, conforme o contexto, misturados ou preparados antes da aplicação. Em alguns sítios, análises microscópicas e químicas permitem determinar a composição dos pigmentos e distinguir diferentes receitas empregadas pelos grupos humanos. Essa preparação é arqueologicamente importante porque demonstra que pintar podia envolver uma verdadeira cadeia operatória. Era necessário localizar a matéria-prima, extraí-la ou recolhê-la, transportá-la, triturá-la, eventualmente combiná-la com outras substâncias, preparar instrumentos e finalmente aplicá-la sobre uma superfície escolhida. Em cavernas profundas acrescentava-se outro problema: iluminação. Lamparinas de pedra utilizando gordura animal e tochas permitiam penetrar em regiões onde não havia luz natural. A aplicação dos pigmentos podia ocorrer de maneiras variadas. Algumas imagens parecem ter sido realizadas diretamente com pedaços de carvão ou minerais, quase como se fossem lápis. Em outros casos, pigmentos triturados eram aplicados com os dedos ou instrumentos semelhantes a pincéis. Também se empregavam técnicas de sopro ou pulverização. As famosas mãos negativas são particularmente elucidativas. Colocava-se a mão contra a parede e soprava-se pigmento ao redor dela, deixando a silhueta da mão sem pintura. Essas mãos aparecem em diferentes regiões do mundo e constituem um dos motivos mais fascinantes da arte pré-histórica. Diferentemente de um cavalo ou bisão representado graficamente, a mão produz uma espécie de registro direto da presença corporal. Uma pessoa esteve naquele lugar, encostou sua própria mão na rocha e deixou seu contorno. Mesmo dezenas de milhares de anos depois, existe uma dimensão quase biográfica nesse vestígio. A pintura, entretanto, era apenas uma das técnicas utilizadas. A gravura provavelmente foi ainda mais difundida. Utilizando instrumentos líticos, podia-se riscar, cortar ou incisar superfícies de pedra, osso, chifre e marfim. Algumas linhas eram superficiais, outras eram profundamente escavadas. Determinadas imagens combinavam técnicas. Primeiro gravava-se o contorno, depois acrescentava-se pigmento. Isso mostra que as categorias modernas de desenho, pintura, gravura e escultura nem sempre correspondem às práticas paleolíticas. Também encontramos técnicas próximas ao baixo relevo,
nas quais partes da superfície eram retiradas para criar figuras parcialmente destacadas. Em outros casos, objetos eram esculpidos tridimensionalmente. O trabalho sobre marfim é especialmente revelador da habilidade técnica dessas populações. Imagem: o marfim de mamute é duro e relativamente difícil de trabalhar. Transformá-lo numa pequena figura exigia uma sucessão de operações: selecionar a matéria-prima, dividir ou cortar o marfim, produzir uma forma inicial, retirar progressivamente o material, realizar incisões e, finalmente, polir determinadas superfícies. A fabricação podia consumir muitas horas ou mesmo dias de trabalho especializado. O Homem-Leão de Hohenstein-Stadel, produzido há cerca de 40 mil anos, é um dos melhores exemplos. Sua importância técnica acompanha sua importância intelectual. Não se trata apenas de representar um animal observado na natureza. A figura combina características humanas e felinas. Portanto, seu autor precisava dominar simultaneamente uma técnica escultórica e uma concepção mental abstrata. Esse princípio também aparece em outras figuras híbridas ou antropomórficas. A arte paleolítica possui um contraste curioso. Os animais frequentemente apresentam enorme precisão anatômica e expressividade, enquanto seres humanos são proporcionalmente menos representados e muitas vezes aparecem esquematizados, incompletos ou combinados com características animais. Essa predominância dos animais constitui uma das características estéticas mais marcantes da arte paleolítica europeia. Cavalos, bisões, aurochs, cervos, mamutes, rinocerontes, felinos, ursos e outros animais aparecem repetidamente. Entretanto, os animais mais representados nem sempre correspondem às espécies mais consumidas. Essa discrepância é importante porque enfraquece interpretações excessivamente simples, segundo as quais as imagens seriam apenas registros das atividades de caça. Em Chauvet, por exemplo, encontramos leões das cavernas, rinocerontes e outros animais perigosos que dificilmente constituíam a alimentação cotidiana predominante daqueles grupos. Isso sugere que a seleção dos animais obedecia a critérios simbólicos, culturais ou cosmológicos que não conseguimos reconstruir completamente. Imagem, do ponto de vista estritamente visual, impressiona a capacidade paleolítica de representar movimento e volume. Em algumas imagens, várias linhas são utilizadas para pernas, cabeças ou chifres, produzindo algo semelhante a fases sucessivas do movimento. A sobreposição de animais também cria composições complexas. Em outros casos, o artista utiliza magistralmente a própria morfologia da caverna. Esse recurso é particularmente evidente em Altamira. Saliências e irregularidades naturais da rocha foram incorporadas às figuras dos bisões. Uma protuberância podia sugerir o tórax ou o ventre do animal. A parede, portanto, não era simplesmente uma superfície neutra sobre a qual se desenhava. A própria pedra participava da construção da imagem. Essa característica possui consequências interessantes para a história da arte. A noção moderna de uma superfície plana e retangular, como uma tela, é inadequada para compreender a experiência paleolítica. As paredes das cavernas são tridimensionais, irregulares, possuem fissuras, relevos, sombras e volumes. Em alguns casos, uma fissura natural parece ter sugerido o dorso, a cabeça ou outra parte do animal. A iluminação também modificava essa experiência. Hoje, frequentemente conhecemos Lascaux, Altamira ou Chauvet por fotografias intensamente iluminadas. Seus criadores, entretanto, provavam muitas dessas figuras à luz oscilante de tochas ou lamparinas. O movimento das sombras sobre as irregularidades da pedra poderia alterar a percepção das imagens. Figuras sobrepostas e relevos naturais poderiam adquirir uma aparência muito mais dinâmica. A própria localização das imagens constitui uma informação arqueológica fundamental. Algumas aparecem próximas às entradas, outras encontram-se centenas de metros dentro de sistemas subterrâneos, em corredores estreitos ou câmaras difíceis de alcançar. Em determinados lugares, chegar às pinturas exigia rastejar, escalar ou atravessar espaços completamente escuros. Isso significa que nem toda a arte rupestre foi necessariamente concebida para exposição pública. Alguns espaços poderiam comportar encontros coletivos. Outros talvez fossem frequentados apenas por determinados indivíduos. Essa distribuição espacial constitui uma das principais maneiras pelas quais a arqueologia tenta compreender a função das imagens. A arte móvel apresenta problemas diferentes. Pequenas esculturas de animais e seres humanos podiam ser carregadas durante deslocamentos. Os famosos exemplares convencionalmente chamados de Vênus
paleolíticas demonstram uma extraordinária variedade de materiais e técnicas. Imagem: a Vênus de Willendorf, por exemplo, foi esculpida em calcário e conserva vestígios de pigmento vermelho. A Vênus de Lespug foi produzida em marfim. A Vênus de Downey-Vestonis, por sua vez, possui importância tecnológica excepcional porque foi feita de argila submetida ao fogo há aproximadamente 30 mil anos. Isso significa que populações paleolíticas já conheciam a transformação térmica da argila milhares de anos antes da ampla utilização de recipientes cerâmicos associada ao Neolítico. Há ainda uma categoria menos espetacular visualmente, mas talvez ainda mais importante antropologicamente: os adornos corporais. Conchas, dentes de animais, ossos e fragmentos de outros materiais eram perfurados para serem suspensos ou costurados às roupas. Também encontramos contas cuidadosamente produzidas. O processo de fabricação desses adornos podia ser surpreendentemente trabalhoso. Uma concha precisava ser coletada, transportada, perfurada e talvez pigmentada. Contas de osso ou marfim exigiam corte, perfuração e polimento. Quando dezenas ou centenas delas compunham uma vestimenta ou colar, o investimento de trabalho podia ser considerável. Imagem: esses adornos são particularmente importantes porque introduzem a dimensão do corpo como superfície simbólica. O corpo humano podia ser pintado, ornamentado e vestido de maneira socialmente significativa. Uma pessoa podia carregar consigo sinais visuais que indicavam pertencimento a determinado grupo, idade, posição, alianças ou alguma outra identidade. Certos sepultamentos paleolíticos fornecem evidências extraordinárias dessa prática. Em Sungir, na Rússia, sepultamentos do Paleolítico Superior continham milhares de contas de marfim e outros objetos. A quantidade de trabalho necessária para produzir esses adornos demonstra que determinados indivíduos podiam receber enorme investimento material e ritual. Isso também levanta questões sobre diferenciação social muito antes das sociedades agrícolas. Além das figuras reconhecíveis, existe uma categoria extremamente importante e frequentemente esquecida: pontos, linhas, retângulos, sinais ramificados, formas semelhantes a grades e outras configurações geométricas. Alguns padrões aparecem repetidamente. O problema é que não sabemos o que significavam. É tentador chamá-los de escrita, calendários ou sistemas numéricos, mas tais interpretações exigem prudência. Alguns podem efetivamente ter registrado quantidades, ciclos ou informações. Outros podem ter funcionado como sinais identitários ou símbolos cujo significado se perdeu. A arqueologia consegue demonstrar repetição e padronização, mas raramente consegue reconstruir com segurança sua semântica. É justamente nesse ponto que entram os métodos modernos de investigação. A arqueologia experimental procura reproduzir determinadas técnicas, utilizando materiais e instrumentos semelhantes aos disponíveis no Paleolítico. Pesquisadores podem tentar esculpir marfim com ferramentas líticas, produzir pigmentos minerais, fabricar contas, acender lamparinas de gordura ou realizar pinturas com diferentes técnicas. O objetivo não é simplesmente imitar os paleolíticos. A experiência permite estimar o tempo de fabricação, identificar marcas deixadas pelas ferramentas e verificar quais procedimentos são tecnicamente possíveis. Se determinada incisão experimental produz marcas microscópicas semelhantes às encontradas num objeto arqueológico, podemos reconstruir com maior segurança sua cadeia operatória. A microscopia complementa esse procedimento. Marcas de corte, raspagem, polimento e perfuração preservadas nas superfícies permitem reconstruir a sequência de fabricação. O desgaste também pode indicar que um pingente foi utilizado durante bastante tempo antes de ser abandonado ou depositado. A análise físico-química dos pigmentos acrescenta outra dimensão. Técnicas como espectroscopia e microscopia podem identificar óxidos de ferro, manganês, carvão e outros componentes. Em determinados casos, diferenças químicas permitem estabelecer se pigmentos provinham de fontes distintas, ajudando a reconstruir deslocamentos, escolhas de matéria-prima e técnicas de preparação. O estudo do contexto arqueológico, porém, continua indispensável. Um objeto isolado numa vitrine de museu perde grande parte de sua informação. Para o arqueólogo, importa saber exatamente onde estava: próximo de uma fogueira, num sepultamento, no fundo de uma caverna, junto a ferramentas, associado a restos animais, foi deliberadamente quebrado, possui pigmento a outros objetos semelhantes ao redor. Essas relações permitem passar da descrição estética para a interpretação cultural. Finalmente, outro aspecto importante.
As cavernas também possuem uma dimensão acústica. Pesquisadores observaram em alguns sítios relações entre determinadas áreas decoradas e propriedades sonoras específicas. Isso abriu a possibilidade de que certas imagens fossem experimentadas juntamente com vozes, percussão, dança ou música. Sabemos, além disso, que flautas de osso e marfim existiam no Paleolítico Superior Europeu. Imagem, essa constatação permite imaginar a produção artística paleolítica de maneira menos semelhante a um museu e mais semelhante a uma experiência social. Uma caverna poderia envolver escuridão, fogo, imagens, movimento, som, narrativas e talvez rituais. Evidentemente, quanto mais avançamos nessa reconstrução, maior deve ser nossa cautela. A arqueologia pode demonstrar a existência de pigmentos, tochas, instrumentos musicais e imagens, mas dificilmente poderá provar que todos foram empregados simultaneamente numa determinada cerimônia. É justamente essa distinção entre evidência e interpretação que caracteriza o estudo contemporâneo da arte paleolítica. Podemos reconstruir com considerável precisão como o ocre foi triturado, como uma figura foi gravada, como o marfim foi cortado, onde uma tocha foi acesa ou como uma conta foi perfurada. É muito mais difícil determinar o que um bisão, uma mão ou uma figura híbrida, significava para quem os produziu. Ainda assim, o conjunto das evidências permite uma conclusão importante. A produção artística paleolítica não foi uma atividade tecnicamente rudimentar que simplesmente antecedeu a arte das sociedades agrícolas. Ela envolveu especialização técnica, planejamento, memória visual, domínio dos materiais, percepção espacial, transmissão de conhecimentos e convenções simbólicas compartilhadas. E talvez sua característica estética mais extraordinária seja justamente a integração entre matéria, imagem e ambiente. O escultor reconhecia as possibilidades existentes num pedaço de marfim. O gravador transformava osso ou pedra mediante incisões. Quem confeccionava um colar convertia conchas e dentes em sinais transportáveis de identidade. E o pintor podia perceber na irregularidade de uma parede o volume potencial de um animal. Por isso, a arqueologia contemporânea tende a abandonar a imagem do Paleolítico como um artista primitivo que tentava simplesmente reproduzir aquilo que via. O que encontramos é algo muito mais complexo. Sociedades de caçadores-coletores que desenvolveram verdadeiras tecnologias da representação, selecionando materiais e lugares e combinando cor, forma, volume, corpo, luz e provavelmente som para construir universos simbólicos. A técnica, nesse sentido, não pode ser separada da cultura. Transformar ocre, pedra, osso, marfim ou concha significava também transformar matéria em significado. A interpretação da produção artística anterior ao Neolítico constitui um dos problemas mais complexos da arqueologia e da antropologia, sobretudo porque as sociedades paleolíticas não deixaram textos capazes de explicar o significado de suas pinturas, esculturas, gravuras e adornos. É possível determinar a antiguidade de uma pintura, identificar seus pigmentos e reconstruir sua técnica de fabricação, mas compreender por que ela foi realizada exige formular hipóteses. Por isso, desde o século XIX, diferentes teorias procuraram explicar a chamada arte paleolítica, refletindo tanto as evidências arqueológicas disponíveis quanto as concepções de cada época sobre religião, sociedade e arte. Quando as grandes pinturas rupestres europeias começaram a ser reconhecidas como autênticas, uma das primeiras interpretações foi a chamada arte pela arte. Segundo essa perspectiva, os seres humanos paleolíticos teriam representado animais e outras figuras pelo prazer de criar e contemplar imagens. Embora não exista razão para negar a existência de uma experiência estética no Paleolítico, essa interpretação mostrou-se insuficiente. Muitas pinturas foram realizadas em regiões profundas e de difícil acesso das cavernas, enquanto determinados objetos exigiram grande investimento de trabalho. Esses elementos sugerem que pelo menos parte dessas produções possuía funções sociais ou simbólicas mais amplas. No final do século XIX e início do século XX, ganhou força a teoria da magia da caça. Segundo ela, representar um animal poderia constituir uma prática ritual destinada a favorecer sua captura. Entretanto, estudos posteriores demonstraram que os animais mais representados nem sempre correspondiam às espécies mais consumidas. Em Chauvet, por exemplo, aparecem com destaque leões, rinocerontes e outros animais que dificilmente constituíam presas habituais.
A presença de figuras híbridas, mãos e numerosos sinais abstratos também não podia ser satisfatoriamente explicada apenas pela caça. Durante o século XX, interpretações estruturalistas, especialmente associadas a André Leroy Gourhan, modificaram novamente o debate. Em vez de interpretar isoladamente cada animal, procurou-se estudar a organização das figuras dentro das cavernas. A repetição de determinadas associações entre espécies, sinais e espaços sugeria que essas imagens poderiam formar sistemas simbólicos organizados. Mesmo que algumas conclusões estruturalistas tenham sido posteriormente questionadas, permaneceu a ideia fundamental de que a localização e a associação entre as imagens são tão importantes quanto as próprias figuras. Outra interpretação influente relacionou determinadas manifestações paleolíticas ao xamanismo e aos estados alterados de consciência. Figuras híbridas entre seres humanos e animais, sinais geométricos e imagens situadas nas profundezas das cavernas foram interpretados como possíveis registros de experiências rituais. O Homem-Leão de Hohenstein-Stadel, por exemplo, demonstra claramente a capacidade de imaginar uma criatura que combina características humanas e animais. Entretanto, identificá-lo especificamente como xamã, espírito ou divindade ultrapassa aquilo que a evidência arqueológica pode demonstrar. Por isso, as interpretações xamânicas continuam relevantes, mas são utilizadas atualmente com maior cautela. Nas últimas décadas, tornou-se predominante uma abordagem mais contextual e pluralista. Em vez de procurar uma única explicação para toda a produção artística paleolítica, considera-se que diferentes objetos e imagens provavelmente possuíam funções distintas. Algumas pinturas poderiam participar de rituais, outras poderiam estar relacionadas a narrativas, territórios ou memória coletiva. Adornos corporais poderiam comunicar identidade, pertencimento ou posição social, enquanto determinados sinais abstratos talvez servissem para registrar ou transmitir informações. Essa perspectiva conferiu especial importância aos adornos pessoais. Conchas perfuradas, dentes, contas de marfim e outros objetos usados sobre o corpo transformavam a própria aparência humana em meio de comunicação. Embora seja impossível determinar exatamente o que cada adorno significava, sua fabricação e utilização demonstram que os indivíduos paleolíticos construíam identidades através da cultura material. Da mesma forma, a permanência das pinturas em cavernas e abrigos permitia que determinadas imagens fossem observadas por sucessivas gerações, fazendo desses lugares possíveis espaços de memória coletiva. Também ganhou importância a relação entre imagens e território. Uma pintura rupestre não pode ser compreendida apenas como uma figura isolada da paisagem em que foi produzida. Cavernas possuem profundidade, escuridão, acústica, relevos e passagens específicas. Em lugares como Altamira, os próprios volumes naturais da rocha foram utilizados para construir os corpos dos animais. A experiência dessas imagens ocorria provavelmente à luz móvel de tochas ou lamparinas, tornando a relação entre imagem, ambiente e corpo do observador muito diferente daquela experimentada diante de uma pintura no museu moderno. A antropologia também modificou nossa compreensão das representações animais. A separação rígida entre humanidade e natureza, característica de parte do pensamento ocidental moderno, não é universal. Em muitas sociedades, animais podem ser compreendidos como ancestrais, espíritos ou participantes de relações sociais e cosmológicas. Não é possível simplesmente projetar essas concepções sobre o Paleolítico, mas a enorme importância dos animais e das criaturas híbridas sugere que as relações entre seres humanos e outras espécies possuíam dimensões que ultrapassavam a simples subsistência. Outro problema fundamental é a própria utilização da palavra arte. As sociedades paleolíticas provavelmente não separavam arte, religião, uma vida cotidiana e identidade da maneira como as sociedades modernas frequentemente fazem. Uma estatueta poderia ser simultaneamente bela, ritual, narrativa e socialmente significativa. Da mesma forma, talvez não existisse uma categoria especializada de artista. Por isso, arqueólogos também empregam conceitos como comportamento simbólico, cultura material e produção de imagens. Isso não significa negar a dimensão estética dessas obras, mas evitar a projeção automática de categorias modernas sobre sociedades muito diferentes. Descobertas recentes também transformaram profundamente a geografia dessa história. Durante muito tempo, a narrativa tradicional concentrou-se na Europa e em sítios como Chauvet, Lascaux e Altamira.
Hoje, evidências africanas de pigmentos, gravuras e adornos muito antigos, assim como a arte rupestre descoberta em Sulawesi, na Indonésia, demonstram que o desenvolvimento do comportamento simbólico possui uma história muito mais antiga e geograficamente ampla. Evidências relacionadas aos Neandertais também tornaram menos segura a antiga ideia de que a capacidade simbólica complexa teria pertencido exclusivamente ao Homo sapiens. Assim, a arqueologia contemporânea abandonou em grande medida a procura por uma explicação única para a arte paleolítica. Religião, ritual, xamanismo, comunicação, identidade, memória, território, relações com animais e experiência estética não precisam ser interpretações mutuamente excludentes. Diferentes objetos poderiam desempenhar diferentes funções, e uma mesma imagem poderia possuir simultaneamente diversos significados. Talvez seja, portanto, mais adequado perguntar não simplesmente para que servia a arte paleolítica, mas que relações essas imagens e objetos permitiam estabelecer. Elas podiam relacionar indivíduos e comunidades, seres humanos e animais, vivos e mortos, grupos e territórios, presente e memória. Sob essa perspectiva, a produção artística anterior ao Neolítico não constitui apenas o começo remoto da história da arte. Ela representa uma das evidências mais antigas de uma característica fundamental da humanidade: a capacidade de transformar matéria em símbolo e, por meio desses símbolos, construir e transmitir significados compartilhados.